Bom, estamos no nosso primeiro podcast, que vai ser feito pelos alunos da Escola Municipal de Feira Nova Francisco Coelho da Silveira, localizada na zona rural do município. E quem vos fala é Sandro, professor de Educação Física. Eu me formei na Universidade Federal de Pernambuco, né? E comigo estão minhas queridas alunas, que hoje estará falando sobre um tema muito importante, que é a leitura infanto-juvenil. Me chamo Camila e tenho 15 anos e sou do nono ano. Meu nome é Beatriz, eu tenho 14 anos e eu sou da série do nono ano. Meu nome é Rafaela, eu tenho 15 anos e sou do nono ano. Pronto. E aí a gente vai começar, logicamente, falando sobre o porquê desse tema. Quem escolheu o tema, na verdade, foram elas. Elas sugeriram e a gente está colocando em prática. E aí, quem pode me falar por que vocês escolheram esse tema? Eu acho que esse tema é muito pertinente na escola, porque sempre a nossa professora de português também, ela todo mês, mais ou menos todo mês, ela fala para a gente pegar um livro e depois ela pede o resumo do livro e tudo. Aí com esse incentivo a gente começou a ler. E ultimamente, com a pandemia e tudo, a gente começou a ler mais frequentemente. Aí como a gente pensou no podcast, a gente pensou num tema que fosse abranger também a escola. E a gente pensou no tema leitura. Muito bom. Mais alguém falar sobre isso? Não? Tá. Então, de fato, sem leitura, eu acho que não dá para a gente alcançar patamares na educação maiores, como por exemplo o ensino superior, né? Vocês estão no nono ano, estão indo para o ensino médio, e aí vocês todas vão querer ir para a universidade? Uhum. Você já tem mais ou menos uma ideia de qual curso vocês pretendem? Eu sim. Diga. Eu pretendo medicina. Medicina? Ou psicologia. Ou seja, algo voltado à saúde. É. Tu ainda não tem nenhuma ideia? Não. E, Não. bom, ainda vocês vão ter um bom tempo para vocês chegar à conclusão do que realmente vocês querem. No primeiro ano, vocês já vão ter ideia mais ou menos. No segundo ano, aí sim, já tem que ter sido já certo. Eu vou ser professor, vou ser médico, vou ser psicóloga, a partir do segundo ano. Porque entrar no terceiro já com essa, ser bem objetiva. E lógico, a leitura, principalmente para o Enem, quem tem esse hábito de leitura, a facilidade para fazer a prova é muito grande. Porque acho que vocês já viram provas do Enem? Já. Você já viu? Você já viu também? É uma extensão de textos muito grandes. Então chega a ser cansativo, principalmente para quem não tem costume de ler. Então, e aí eu vou falar uma experiência, a minha primeira experiência, porque eu saí do ensino médio e não fui direto para a universidade. Isso por causa da minha realidade na época em que eu não tinha condição, nem minha família tinha condição nenhuma de bancar a universidade. Então o que é que eu tive que fazer? Trabalhar. E aí eu só vim fazer meu primeiro vestibular, foi o último ano inclusive do vestibular, uns 7 anos depois, se não me engano. E aí eu estava trabalhando, eu falei, eu vou tentar. Eu trabalhava durante o dia todo, quando era à noite eu fazia um cursinho, e eu tentei a sorte, né? Assim, eu estava ciente de que eu poderia conseguir, mas eu não imaginava que o Enem ia ser tão cansativo a leitura. Quando eu cheguei para fazer a prova do Enem, que eu vi tantos textos, eu não tinha costume de ler, porque também eu não tinha tempo para ler. O tempo que eu tinha para ler era estudando física, matemática, história, geografia, por aí vai. Então, quando eu peguei aqueles textos imensos, eu comecei a ler, rapaz, já deu uma tontura, meus olhos começaram a ficar embaçados. Aí eu, quer saber, eu vou sair. Era uma saideira da sala para ir no banheiro, para lavar o rosto, bebi água direto
Quando eu fui ver já estava quase no final. Mas ainda assim eu consegui tirar uma nota boa. Mas assim, se eu tivesse o hábito de leitura, como aquele que vocês vão ter, vamos falar daqui a pouco, seria bem mais tranquilo para mim. Inclusive eu consegui passar de primeira, graças a Deus. E eu acredito que vocês também consigam. Principalmente porque você já tem esse hábito de ler, sabe? E eu acho que também nem é só o tamanho dos textos, é também a redação, que para a redação você tem que ter muito conhecimento para fazer, né? Tem que ter, realmente, de fato, tem que ter bastante conhecimento. Quanto mais leitura você tem, mais você tem o que escrever, sabe? E realmente não é só ler, é entender o que está lendo, sabe? Tem muita gente que diz, eu sei ler. Aí você pega um pedaço do livro e faz, então me diz o que é que esse trecho do livro está falando. Ele vai, só repete o que está ali, mas não consegue transcrever para as suas próprias ideias. Entende? Pegar aqui dali, isso aí está falando disso, daquilo. E isso dificulta, sabe? Mas quando tem o hábito de leitura, facilita. Que você pega um livro, vai falar com sua colega, né? Você vai e começa a falar, puxa aquela parte. Tu viu? Não é? Olha, cara, poderia ser diferente. Sempre que eu leio um livro, eu mando logo ela, eu digo, leia o livro todinho, porque depois a gente vai falar sobre ele. Perfeito. E é isso que vocês acabam exatamente, não só ler o que está ali, sabe? É tirar dali e fazer algo além disso. Isso que é importante na leitura. E aí a gente vai pro, né? Agora a gente vai falar um pouco sobre... cadê aqui? Eu anotei. O porquê já foi. Desde quando tu lê? Tu lê muito? Não frequentemente, mas assim, sempre que estou podendo, eu estou lendo. Rafaela, me diz aí, a partir de que momento tu começou a ler? Mais frequentemente acho que esse ano. Esse ano. E tu, Beatriz, a partir de que momento? Eu leio desde pequena, só que eu lia assim. Eu lia, passava um tempo para depois ler outro livro. Só que veio a pandemia, tudo, e mesmo assim, você ficava meio ensinado para fazer em casa. Aí eu comecei a buscar livros em PDF, em comprar mesmo livros para ler, para ocupar a mente, e eu comecei a ler. Só que agora eu estou lendo, termino um livro, aí já começo outro, termino um e já começo outro. A prática. E tu, Camila, desde quando tu lê? Desde esse ano também. Desde esse ano? E assim, a gente vai falar daqui a pouco a respeito da importância, né, da leitura infantil, mas vê, se você começa desde muito cedo, aquela prática se torna tão assim, corriqueiro que você nem sente, não é? E aí a gente vai falar um pouco agora dos tipos de livros que vocês leem, tá certo? Eu vou começar por mim, pode ser? E aí eu vou trazer aqui a minha literatura favorita, que é mangá. Cara, como eu amo mangá. Você já viu o mangá? Olha bem. A leitura do mangá, para quem já leu o gibi, ela é um pouco diferente, porque ela não começa daqui para lá. É de trás para frente. Meu Deus! É leitura em quadrinhos. Isso. Só que o contrário, sabe? Aí assim, a leitura do mangá, para quem não tem costume, acaba, que coisa mais esquisita. Mas depois que você pega, para mim, assim, isso na minha juventude, hoje eu já quase não leio mais. Outro livro também que é muito presente na minha juventude é Harry Potter. E aqui eu trouxe o primeiro livro, que inclusive lá em casa tem a coleção completa. Ela não me pertence, vou logo dizer, ela pertence à minha esposa, que ela é fã. Se eu gosto, ela é, meu Deus do céu, um nível Eu acho absurdo. que todo mundo já ouviu falar de Harry Potter, né? Mas você já leu o livro? Não. Eu ainda não li. Mas eu sei que, pelo que eu vejo assim, as pessoas não tem caderno de Harry Potter, tem um monte de coisa, bolsa de Harry Potter, o povo ama isso. E antes de falar de vocês, vocês já leram algum livro e depois foram assistir o filme? Eu já não. Não? Inclusive foi esse. Mostra aí. Para Todos os Garotos, eu já amei. Eles são 3.
Aí tem 3 filmes também. Aí eu li o livro e depois fui assistir os 3 filmes. Só que eu vi que no livro tem muita coisa mais do que no filme. Porque o filme é só uma hora, o livro tem 300 e poucas páginas, parece. 16. 316 páginas. Mas eles mudaram alguma coisa, alguma cena que tu me lembre agora? Não, mudar não. Só que aqui tinha mais informações do que tinha no filme. Entendo. Já de Harry Potter mudaram muito as cenas, aparências. Assim, pra mim é um absurdo isso, né? Mas ainda assim, já teve livros piores, obras piores, como por exemplo O Ladrão de Raios, né? Que eu amo. Os livros, quando fui assistir o filme, foi, poxa, totalmente diferente. Triste. Decepção. Não, total. Poxa, o Filho Poseidon merecia mais. Você já leu algum livro que estava na obra, assim foi pro filme, Rafael? Não. Nenhum? E tu, Camila? Não. Então me diz aí quais os livros que tu... Teve outro filme, Foi? outro livro que eu li e que foi o filme, foi Por Lugares Incríveis. E tem um filme também. Sim. Eu chorei nos dois. Eu vou ser sincero também, eu já li um livro que a lágrima desceu. Eu não, na época, até parecia o que está acontecendo. Mas nem foi romântico, tá? Nem foi, porque eu não, pra ser sincero, eu nunca li um livro de romance. Foi um livro de suspense que eu estava lendo, onde uma pessoa tinha várias personalidades. E aí, assim, teve um momento ali que era como se eu estivesse lá dentro. E o livro tem essa mágica, né? De você levar você lá para dentro. E aí, assim, eu me senti na pele do personagem principal, que ele tinha várias personalidades. E aí, assim, tem um momento que ele não sabia mais quem ele era. Ele se olhava no espelho, ele estava na casa de uma das personalidades dele. Ele olhava as fotos, era ele. Mas ele nunca esteve ali até então, sabe? Foi porque teve um momento que ele despertou nele, ele voltou a ser ele, só que toda vez ele despertava na casa dele mesmo. Mas naquele momento, daquela vez, por algum motivo, ele não chegou a despertar na casa dele mesmo, despertou na casa daquela pessoa. E tem um outro detalhe, ele não era ele era ela. Ele era uma mulher. Ele percebeu que era ele por causa de alguns detalhes nas fotos, sabe? Aí ele pensou, será que me drogaram e me forçaram a me vestir de mulher? Ele não pensou que poderia ser gêmea? Não, ele não chegou a pensar nisso. E aí depois de uma parte hilária, porque ele estava vestido de mulher ainda. E aí chega o par romântico daquela vida dele. Ele estava pra lá, que a moça se revoltou porque a pessoa quis beijar ele. Ele tipo hétero top e sabe, e ele foi. Mas assim, antes, o que eu me emocionei foi antes, na visão que ele teve, assim, sabe? Não antes, não, na verdade, foi depois. Ele chegou a pensar, né, será que. O que é que está acontecendo? Foi aconteceu um momento, inclusive, que ele passou aí num psiquiatra e aí começou a fazer umas sessões e tal, e ele já não sabia mais quem realmente ele era. Para mim foi emocionante, sabe? Uma lágrima desceu e eu nem percebi, porque eu estava tão lá dentro assim que eu me perdi na leitura. Isso que é o legal, né? É. Então, me diz aí a lista de livros que vocês gostam. Lista. Vocês costumam, não que você já leu, porque né, já como leu desde a infância é complicado, mas atualmente. Esse ano. Todos que eu li esse ano. Tu lembra? Você, porque né, ela começou esse ano, ela também. Eu lembro. Eu não. O meu assim, tipo de livro preferido é romântico. Certo. Romance. Eu amo romance. Eu li Eu e Esse Meu Coração, Mil Passos do Meu Coração, Mil Beijos de Garoto, Por Lugares Incríveis, como eu falei, Novembro 9. É isso que eu me lembro, que eu coloquei aqui. Os outros,
eu tinha em PDF, só que depois eu apaguei. Aí eu acho que eu tô com minha lista, só que tá lá embaixo. Tu pega livro onde pra ler? Na biblioteca eu tô lendo dar o meu livro. Quando pega emprestado. Isso. Tu lê PDF também? Não. Não? Eu leio em PDF. Eu pego, tipo assim, eu coloco lá o tema no Google, o nome do livro. Tipo, eu queria ler 1000 Beijos de Garoto. Aí eu coloquei lá no Google, 1000 Beijos de Garoto, PDF. Aí eu saí procurando, baixei o PDF e ficou no meu celular. Aí eu fui lendo. Olha, Google, obrigado. E tu prefere quais tipos de leitura, Rafael? Ela disse que é romance, né? Mas tu lê outros tipos também, eu sou romance. Não, eu leio outros. Eu tipo, leio esse aqui também. Vários tipos de... Tu não tem nenhum assim, meu preferido é... Não. Aí eu tenho o meu preferido. Romance, né? Não, o meu preferido é 1000 Beijos de Garoto. Eu chorei tanto nesse livro. Eu chorei tanto. O meu filho ficou preocupado comigo porque eu fiquei chorando. Eu saí, eu tava lendo. Quando eu vi o final, eu não vou dar spoiler, porque quem for ler, né? Mas no final é trágico. Eu comecei a chorar. Eu saí correndo, entrei no meu quarto, fechei a porta e fiquei lá chorando um bom tempo. Eu disse, olha, se ela... Não, eu vou dar spoiler, deixa. Mas é porque o final dele não é muito bom. No final, depois, acontece uma coisa meio boa. Mas... é spoiler. Olha, eu acho que quem está assistindo, quem for assistir, realmente vai, com essa sua empolgação, assim, vai querer ler. Porque, né, você parece estar falando de uma refeição, de uma comida, assim. Não é? E qual tipo de literatura, assim, que tu mais prefere, que tu mais gosta? Assim, que eu tô lendo é romance também. Mas tu gosta mais de romance do que outros? É? Tu já leu algum outro diferente de romance? Não. Não? Não, entendeu? Então tu não provou ainda fantasia. Se quiser depois, viu? A gente Fantasia. Eu li um que é fantasia e meio romance. A Seleção, o nome do livro. Foi assim, nesse ano, eu acho que foi meu primeiro livro desse ano. Aí eu li, são 5 ou é 3? É 5. Aí é meio romance e fantasia. Então, é muito bom esse também. Não vou escolher não. Mas é tipo, tem magia, essas Tipo coisas. de Assim. princesa, essas coisas. É um livro muito grande para quem está assistindo. Eu acho que era de 300 páginas, 240 por aí. Você já leu algum livro pequenininho para quem está começando a ler? Que vocês podem dizer, esse aqui... Porque assim, quando a pessoa está começando a ler, né? Que pega um livro desse 300 folhas, só de ver já dá preguiça, né? Não? Não é? Até porque Começar a ler você começa a ler aos pouquinhos, lê 20 hoje, lê 10, lê 3 por dia. Páginas. Aí você vai Vai se chegando enrolando. assim, quando Até você para vai... de ler. Se esse livro lhe prender, você não vai querer parar de ler mais não. Independente do tamanho. Independente do tamanho, você vai querer saber mais sobre a história, vai querer saber o que vai acontecer com a pessoa. Tipo assim, essa pessoa está doente, eu vou querer saber se ela vai conseguir se curar, se ela vai morrer, se ela vai ficar bem. Aí você vai lendo, você vai se interessando mais pelo livro. Mas isso aconteceu comigo com O Senhor dos Anéis, que eu li. Se juntar esses 3 livros, eu acho que não dá metade do livro, né? Que é da segunda coletânea, que é as 2 torres gêmeas, nem lembro agora o nome. Aí eu fui, meu Deus do céu, eu peguei emprestado, né? Pra que eu peguei isso emprestado, né? Eu não vou ler isso não. Eu falei, não, mas eu vou ler só a primeira página aqui, só pra, né? Aí eu fui ler, quando eu percebi, eu já estava em 200 e alguma coisa. O tempo passou que eu nem vi, que eu viajei de uma forma, eu tenho esse costume, que quando eu estou lendo, eu saio de mim assim, toda a realidade se desfaz e a minha única é do livro. Às vezes as pessoas usam também o livro para sair da realidade. Eu mesmo, quando eu leio, eu não lembro de nada. Eu só foco no livro, o que está acontecendo com a pessoa, com o personagem. E eu vou lendo e eu esqueço da vida, eu esqueço das coisas. Até às vezes quando eu tenho algum problema, aí eu digo, não, peraí, vou ler. Aí eu chego lá, leio, esqueço, quando eu termino, já estou melhor. O livro
faz bem às pessoas às vezes. Tá vendo? É quase um tratamento, né? Uhum. Mas eu também, eu tenho essa mania, mas não com o livro em si. Porque eu acho que vocês não ouviram falar de RPG. RPG é um jogo de criação de história, onde você junta com um coleguinha, você vai ser uma personagem da história, ela vai ser outra personagem da história. E aí acaba se criando uma história, sabe? Pode ser baseado em um livro que se chama fanfic, onde você pega uma história e aí cria a sua versão daquela história. E aí eu faço muitos com meus colegas. Ou então uma história original, totalmente original. Não é totalmente original, é impossível hoje em dia ser original, né? 100%. Mas você vai ter sua parte original ali, sabe? E isso, eu gosto de fazer isso quando eu estou muito estressado, quando eu estou feito tudo dizendo, não, aconteceu um negócio que, meu Deus do céu. Aí, quando não tem alguém para fazer, na maioria das vezes que faz com a minha esposa, a gente se junta e começa, inclusive, a nossa história tem a ver exatamente com esse mundo, né? A nossa história de romance da minha e da minha esposa, um dia eu vou contar, mas tem a ver exatamente com o mundo da leitura. Foi lá onde a gente se encontrou. A gente se conheceu, eu brinco com ela que a gente se conheceu no outro mundo e viajou junto de volta para a realidade. Então assim, a gente se apaixonou lá, quando voltou para cá se apaixonou ainda mais e até hoje aí a gente está junto há 6 anos. Então assim, a leitura, ela independente se é romântico, se é fantasia, né, se é geek, ou terror, suspense, ela acaba unindo mundos diferentes, né? Aí a gente vai falar um pouco, vocês já falaram, mas eu queria que vocês falassem mais um pouco aí, sobre a dificuldade que vocês têm de encontrar os livros, ou se é muito fácil, né? Eu consigo rapidinho, você disse no Google, mas todos os livros que você busca no Google você encontra? Até hoje, todos os que eu procurei, eu encontrei. Foi? Só que tem gente que não tem tanta condição, porque tem gente que também não tem celular. Então eu acho que os livros em si, assim, né, físico, deveria ser disponibilizado, principalmente para adolescentes, crianças que gostam de ler. Seria bom ter uma biblioteca pública. Tem, né? Mas fica difícil para vocês aqui da zona rural. Aí tá indo, né? A internet de vocês é boa? Da tua também? Mais ou menos. Pra tu só consegue pegar livros com uma colega, né? Isso. E tal. Pelo celular tu não. Não vejo vocês falando, só livro físico. Aqui na escola tu encontra livros que te chamam a atenção pra ler? Eu encontro mais, tipo, eu sou muito bom de livro. Né? Eu particularmente não gosto. E tu, Camilo? Assim, a dificuldade ou facilidade que tu tem de encontrar livros, ou é só com a colega mesmo? Tipo, minha colega vai passar. Bia que manda pra mim. Eu leio Ela lê, aí sai indicando pra todo mundo. Eu digo assim, Camille, lê esse livro porque a gente vai falar sobre ele. Aí Camille tá lendo, ai meu Deus, a menina tá fazendo não sei o que. Ai meu Deus, a menina vai morrer. Aí fica conversando sobre isso. Mas Tem hora que a gente fica a noite todinha conversando. Aí Camille, meu Deus, eu vou chorar com isso. Eu também chorei. vocês acham que a amizade de vocês de alguma forma foi influenciada pela leitura? Não, porque a gente é amiga desde quando eu cheguei aqui na escola. Sexto ano. Eu já conheci Camille, só que a nossa amizade ficou mais assim no 8º ano, foi. Só que com a leitura, eu acho que a gente tem mais assunto para conversar, é mais empolgante. E eu acho também mais saudável do que falar da vida dos outros, né? Porque tem muitos coleguinhas que preferem estar falando da vida dos outros do que de outras coisas, né? E assim, é confiança, né? Porque ela aceitar de bom grado, assim, uma leitura, ou qualquer tipo de leitura que vire de você, não é, assim, tão comum isso acontecer. Porque tem gente que fala assim, eu vou ler não, essa pessoa está falando aí, mas deve ser sabe, falta de confiança. No caso de vocês, tu também? Se ela diz pra tu, e é. Porque eu confio
confia tanto assim no gosto dela? Porque tudo que vem dela me agrada, entendeu? É bom. Também? Nunca provaram nada assim É de... porque assim, eu acho que eu conheço o jeito delas. Aí quando eu leio um livro, aí eu digo, meu Deus, eu me dei comida, ela vai amar esse livro. Aí eu leio o livro, meu Deus, Rafael é assim, eu vou mandar pra ela. Aí elas gostam. No meu caso também, muitas vezes eu busco na internet exatamente por causa disso, de ter uma biblioteca, né, ou algum lugar físico na cidade que tenha o tipo de leitura que eu gosto. Eu não vou encontrar mangá em Feira Nova. Para eu comprar, eu tenho que ir em eventos como a Anima Recife, Supercom, sabe? Todo esse negócio, todos esses eventos do mundo pop, né? Harry Potter também, ele já está meio amassadinho assim de tanto ler. Mas não vou encontrar por aqui por Feira Nova, infelizmente, né? Cidade pequena e tal. Tem gente que compra também pela internet. Aí espera um tempo até o livro chegar. É outro meio, né? Ainda bem para nossa sorte, aí tem essa parte, porque quando eu era jovem não tinha isso. Pra gente comprar algo de fora, meu Deus do céu, eu lembro como se fosse hoje, que meu cunhado me levou para uma feira de livros lá no Recife, que eu fiquei assim, de boca aberta. Era tanto livro, de todo tipo de livro que você pensar. Meu Deus, eu ia me empolgar todo mundo desse. Não, com certeza. E os livros todos baratos. Livros que normalmente encontra, porque lá é tipo um evento para leitores mesmo, sabe? E livros que na internet, era o início da internet, 2010, por ali assim, né? A internet não era tão potente assim, mas ainda assim dava para, às vezes precisava para comprar um livro, o livro, puxa, caríssimo, parece que os livros são feitos por ricos, né? Impressionante um negócio desse. Lá não, lá era barato, os valores, eram livros usados, tem que dizer que é usado, mas ainda assim é livro, sabe? O livro pode ficar ter 100 anos, que ainda assim você consegue ler ele, né? Ele não diferente do computador que passa 2, 3 anos, 4 anos, ou uma semana, dependendo da mão, o livro não, o livro, puxa, sabe? Então assim, de fato, eu acho que é uma crítica boa que você fez, que deveria ter mais esse tipo de literatura, né? Não só no município, mas nas escolas, né? Para dar esse acesso, para vocês, inclusive, aproveitar esse momento. E assim, quais tipos que você acha que deveria ter na biblioteca para chamar mais atenção? Eu acho assim, que os livros da biblioteca, eles são bons para algumas pessoas, porque eu prefiro romance, mas eu também leio terror às vezes, outros tipos. Não, mas eu me refiro Só que assim. na biblioteca eu acho que não tem tanto esse tipo de livros, de romance, Tem mais livro essas infantil, coisas. né? Tem mais coisa infantil. E para adolescente é meio chato. Um livro que não me prende, eu acho muito chato de ler. Porque eu gosto de um livro que eu me interesse, que seja assim, que me prenda, que eu leia e diga, meu Deus, eu quero terminar logo esse livro, eu quero saber o final. Só que os livros, a maioria dos livros que eu peguei da biblioteca não é assim. Eu começava a ler, só que eu ficava. Era meio que cansativo, uma Mas obrigação. também não termina. Ler, entendeu? E é chato. É. Literatura é chato. E mas uma outra estratégia, além dos livros, né? Atualizar os livros para que seja infanto-juvenil. Tem alguma outra estratégia que vocês acham que as bibliotecas das escolas deveriam abordar para estar chamando mais os jovens para dentro dela? Eu acho que, assim, muita gente não tem tanta vontade de ler. Então seria legal se as pessoas da biblioteca, como tem o bibliotecário, eles chamassem a atenção, indicassem o livro, olha, se perguntasse, você quer livro de romance, isso daqui é muito bom, explicasse a história do livro para a pessoa, talvez a pessoa se interessasse mais sobre o livro, entendeu? Entendi. E tu, Rafael, tem alguma estratégia diferente da dela? Para estar convidando? Tipo, se a bibliotecária fizesse isso aqui, eu acho que eu iria. Agora também vai depender se ela souber o gosto que é da pessoa, né?
Não, mas assim, independente. Tu acha que iria chamar a atenção? Eu acho que assim é atrair mais pessoas, pegar livros. No caso, como ela disse, né? Tu tem alguma ideia diferente? Teve uma escola que fez assim, ó, fez uma árvore de livros. Aí o que é que fizeram? Colocaram os livros ao redor assim, montaram como se fosse um caule, e nas folhas eram trechos de livros, trechos daquele livro ali, que seriam as folhas, as partes, né? E aí quem chegasse, pegava, ia ter o trecho e o nome do livro. Entende? Aí ia ter uma cena ali de romance, né? A pessoa ia ler e quando visse aquele livro ia estar naquela árvore. Vocês acham que isso colocou assim, no meio do pátio, na hora do recreio, sabe? Ficou ali na hora do recreio e as pessoas os alunos iam passando e ia estar ali aquela árvore. O que vocês acham dessa abordagem? Acham que... Eu acho que seria legal, porque às vezes eu vou ler um livro, aí eu vejo um pedacinho, uma frase do livro. Aí eu vejo, nossa, que legal. Eu me interesso, às vezes, por causa da... Acho que quando a pessoa vê um pedacinho do livro, você vê se isso tem a ver com você, com a sua forma de leitura ou não. Aí, acho que tendo isso, acho que chama mais atenção. Acho que seria legal essa ideia. Já teve, vou falar mais dois, tá? Teve outro que era assim, que o bibliotecário se vestia de um personagem, determinado livro, por semana. Aí durante o recreio, normalmente durante o recreio, que é quando os alunos estão, né? Aí ele começava a interpretar uma cena do livro. E aí o livro ele estava pendurado, assim. Colocava algumas versões do livro e ele ficava pendurado. No que eu vi foi cordel. Né? Leitura de cordel, vocês já viram? Já viram? Pronto, aí ele pendurou vários cordéis e aí ele se vestiu de um dos personagens, assim, que era um paletó todo troncho, todo velho, assim, com chapéu de palha, o sapato todo arrombado, todo destruído. E aí ele começava a falar. E não sei o que, não sei o que. E os alunos começaram a se aproximar. Vocês acham que isso também poderia ser? Isso iria chamar a atenção de vocês? Porque assim, você ia ver aquela pessoa interpretando. Querendo ou não, você ia chamar a sua atenção. Você ia parar, pelo menos, para olhar o que a pessoa estaria fazendo. E a animação dele em si. Pois é. E o último exemplo que eu vou trazer foi lá em São Paulo, que eu vi num blog, que era assim, a escola trouxe mídia, fones, né? Tinha uns computadores, nem computador tinha na verdade, mas eu acho que os computadores deveriam ser embutidos de alguma forma, só tinha mesmo só os fones de ouvido. Você chegava e você podia ouvir a literatura, ou parte dela, se não me engano era parte. Você sentava, colocava o fone de ouvido, escolhia o livro que quisesse na lista lá, clicava e aí a literatura você começava a ouvir. Agora era só parte, não era tudo, você ouvia parte. A ideia deles era que aquilo chamasse a atenção da curiosidade para que ele buscasse o livro e ia estar lá um nome, tudinho. Isso chamaria a atenção de vocês? Acho que sim. Eu vi... Não? Minha chamaria, não sei. Não, nem tanto. Eu vi no YouTube que tem assim, 1 hora lendo o livro e tal. Aí a pessoa vai lendo e a pessoa só vai escutando. E a outra pessoa só vai escutando o que está lendo. Eu acho que não me chamaria tanta atenção, porque eu gosto de ler. A certa forma não, porque tipo, você tem que sentir a emoção que o livro traz. E ouvindo o outro. Eu acho que tipo, você não estaria tão presente no livro. Eu acho isso. Então, já se aprofundando nesse assunto agora, a gente falou muito sobre a literatura, falou muito sobre os livros que vocês gostam, desde quando vocês leem e tal. Aí me vem uma pergunta, né? Para vocês, vamos começar com a Fábio. Qual a importância na sua vida, a leitura? Melhora muito o aprendizado. Se você, anda meio estressado até.
Isso ajuda bastante a leitura. Tudo isso começou esse ano. Tu acha que de alguma forma te ajudou durante a escola, durante as aulas, os conteúdos? Acho que tem um pouco. Ajudou? Até pra, nas aulas de português mesmo, responder melhor Entender o que estava ali, a né? atividade. E tu, Cami, nesse primeiro ano assim que tu começou a ler, tu acha que influenciou de alguma forma no teu nas aulas? Sim. Antes de passar muito texto quando eu fazia ter. E eu, a maioria tirava nota baixa porque eu li os textos não entendia nada. Aí eu comecei a ler o livro que o Bia me mandou e agora a minha nota está melhorando. Porque eu estou lendo os textos e estou entendendo. Até ela botava os textos, e o texto não era nem tão grande. Aí deixava o texto, a coisa maior do mundo. Estudei completamente, sem ter o costume de ler. Hoje em dia não. Ela pode passar, a gente não reclama. Às vezes as pessoas da turma até reclamam. Ai, professora, hoje está tão grande o texto, mas em si a gente fala, não, tá pequeno. Ou seja, esses que reclamam provavelmente nunca sequer tocou num livro. Eu acho que não. Claramente. Ela até falou pra gente, mandando a gente, aconselha a gente ler livros, porque ela falou que no ensino médico, medicina, teve gente que não sabia o livro. Lê uma página e pula várias. Aí, não lê todas as partes do livro. Fica meio que sem entender. E tu, qual a importância da leitura na tua vida, Beatriz? Eu acho que além da aprendizagem, eu acho que de uma forma de posicionamento. Quando eu comecei a ler, eu sempre fui uma pessoa calada, sempre. Calada com determinadas pessoas. Quem me conhecia, eu falo muito. Aí quando eu comecei a ler, eu fui vendo os personagens, o que eles faziam. Eu acho que eu comecei a me posicionar mais, a falar mais, a me abrir mais, depois que eu comecei a ler. E também, como as meninas falaram, além de provas externas, que é bom para a gente fazer, porque eu fui fazer uma prova para uma escola e eu tinha muito texto. E era 2 horas de provas, parece. E você lê, tinha muita interpretação textual, muita. E você lê e tinha 2 questões assim que a pessoa olhava. Se você lesse o texto e não entendesse, você não tinha como responder. Você ia só chutar. E agora não, como as meninas falaram, você vai ler. Eu nunca tive problema de interpretação, porque eu sempre fui muito assim. Só que quando eu comecei a ler, eu vi que melhorou, querendo ou não. Melhorou a minha interpretação. Vocês costumam andar com algum tipo de livro, assim, andar com um livro ou PDF já? Hoje eu vou para tal lugar, deixa eu baixar aqui um livro, ou deixa eu pegar esse costume. Quando eu tava tipo assim, eu vou fazer uma viagem e eu vou passar 2 horas no carro ou mais. Aí eu pego já baixo o PDF e vou lendo, senão eu levo o livro comigo, para eu ir lendo. Eu tava para ler esse livro, tava para terminar ainda. Esse livro aqui, foi, né? esse livro aí. Aí, com a casa da minha avó, essa tarde lá. Aí eu pensei, vai ficar só fazendo a minha lá, vou levar o livro. Cheguei na frente da casa dela, pronto. Fiquei só lendo o livro lá. A hora passou, li até umas páginas mais do que eu esperava, porque eu pensei que não ia ler. A gente vai falar, né, para finalizar, sobre a importância da literatura infantil, que na verdade já deixou muito claro aqui, né? Porque é importante a criança começar a ler naquela fase, né, da sua vida. Vocês falaram aí, né, da dificuldade de vocês e falaram também de que forma veio facilitar a vida de vocês, de que forma vocês têm usado, ou melhor, tem sido usado, né, a literatura. E aí, vocês conhecem alguma criança? Minha irmã. Sua irmã? Ela estuda aqui na escola? Não, ela estuda em Votorantim. Sim. Minha mãe é professora, então como ela trabalha lá, aí ela foi estudar lá também. O nome dela é Manu. Ela tem 3 anos. Oi, Manu! Aí ela tem. Minha mãe tem vários livros de criança. Quando eu era pequena, eu lia bem pequenininho. Aí minha mãe deixa já uma prateleira baixa para ela pegar. Às vezes ela pega o livro, ela não sabe ler, mas ela pega e ela vai vendo os desenhos, aí ela fica falando:
ela me chama, aí ela quer contar a história. Eu passo a tarde todinha com ela vai contando uma, vai contando outra. Aí ela tava vendo a história dos patinhos. Aí ela dizia, o patinho tá aqui, andou até a borboleta, aí falando não sei o que, ela vai passando e ela vai vendo a imagem. Ela não sabe ler, mas ela já, com aquilo, ela já aprende o que o patinho faz, para onde ele foi. Ela vai inventando, ela vai imaginando coisas na cabecinha dela, aí ela vai aprendendo. O desenvolvimento é outro. Pois é. Conhece alguma criança assim que não lê ou que lê próximo da tua casa e tal? Não, próximo da minha casa, meu primo até. Minhas irmãs tinham um livro lá, tipo, infantil, mesmo livro. Aí a mãe dele e ele mesmo chegou lá procurando os livros. Aí pronto, deu o livro a ele pra ele levar. Até com isso eu percebi que a fala dele melhorou mais assim. O desenvolvimento, eu acho, da criança melhora. Quando ela começa a ler, ela vai vendo, eu acho que ela vai se abrindo a mais informações. Eu acho que quando ela vai começar a ler, não a ler, mas ela vê as imagens, igual a Manu, ela vê as imagens e vai imaginando. Eu acho que isso melhora o aprendizado dela. E isso não só como criança, mas tipo, dá pra levar a vida toda. Ela já pode começar o gosto de ler de criança. Ela vai lendo os livros, ela vai vendo os livrinhos. Quando ela crescer, ela vai começando a ler aos poucos. Ela já vai querer ler livros maiores e com letras. E tu, Camila, a tua experiência com crianças que leem? Nenhuma? Não? Mas vocês já pensaram, talvez vocês pudessem, de alguma forma, estar ajudando as crianças próximas de vocês com esse... No caso, você já faz isso com a sua irmã. Tu disse que faz isso com teu primo. Tu já pensou em fazer algo do tipo com algumas crianças próximas de tu? Não? Nem pretende? Nem que seja para entregar um gibi, toma aqui, para ler, vai passar, deixa o celular de lado e lê um pouquinho, não. A minha filha, ela tem 2 anos, não sabe nem falar direito ainda, mas quando ela pega um gibi, ela começa a ler do jeito dela, né? Porque assim, ela vê um cachorro, papai, au au, au au. Aí sai, só do início ao fim, au au. Au, 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 au. Aí vem uma mulher com um adulto com uma criança, aí lá, mamãe, neném, mamãe, neném. Se eu pegar para ler para ela, não. Minha irmã não gosta. Eu acho que eles gostam de ter Ela do jeito gosta dela. de ler do jeito dela. Às vezes eu pego um livro, eu começo a ler para ela diz, não, tá errado. A borboleta não tá fazendo isso, ela tá falando. Tá errado, você tá certo. E aí isso vai fazer com que a imaginação ela percaminhe o caminho a chegar até a criatividade. Você sabe a diferença da imaginação para a criatividade? Ou vocês acham Eu acho que a imaginação é tipo você só pensar, e a criatividade é você colocar na massa e fazer, imaginar e fazendo. Isso. Como por exemplo, poxa, o professor perguntou uma coisa para mim, está na minha cabeça, mas eu não consigo, colocar para fora. Ou seja, você consegue imaginar a resposta, mas você não tem a criatividade necessária naquele momento para estar colocando, para estar desenvolvendo através da fala. E a leitura traz muito isso. Entende? Quando você começa a ler, quando você tem aquele tempo de leitura, você acaba que consegue facilmente, às vezes nem percebe, mas você consegue falar de assuntos até mesmo que você tem pouco conhecimento. Só que os conhecimentos que você já tem antes agrega a tudo aquilo, aquele momento que você não conhece. E aí, isso também vale para o Enem, a redação do Enem, por exemplo. A redação do Enem, puxa, esse assunto aqui, que assunto difícil. Só que aí você começa a lembrar de outras coisas. Até mesmo um livro de romance, sabe? Puxa, teve algo que aconteceu referente a isso. E aí você vai... Eu acho que nos livros que eu leio, sempre tem alguma coisa da realidade.
tipo assim, da sociedade, algum problema. O livro que eu li, Por Lugares Incríveis mesmo, ele falava, o final dele também não é bom. Romance é sempre Não é sempre, tem uns que não, o final é bom. sofrência. Só que nesse fala de um menino que. Uma menina, ela tem problema, a irmã dela morreu num acidente. Sim. Aí no começo do filme, do livro e do filme que eu assisti também, ela tá numa ponte. Aí vem um menino e ele tenta ajudar ela. Aí ela desce, só que esse menino também tem problema psicológico, que é uma coisa que eu acho que tem muita gente tem agora. Eu acho que depois da pandemia avalou muita gente com isso, ansiedade, depressão. E esse menino tinha um tempo que ele passava uma semana, ele desaparecia da escola, ficava sem falar com todo mundo e ele se afastava todo mundo dele e ficava uma semana só no canto dele. Só que essa menina, ela queria saber por que ele estava assim, ela queria ajudar ele. Só que no final, não vou dar spoiler, mas tá bom. No final, ele... Alerta de spoiler. Quem não quiser saber, pula. Pula a parte. É. Ele se mata, ele morre. E ela fica se querendo entender por que ele fez isso, por que ele deixou ela. Só que depois ela entendeu que ele tinha problema psicológico, que o pai dele também batia muito nele. E isso tudo levou ao suicídio dele. E aí tu falou nisso, né, quantidade de pessoas. Teve uma pesquisa eu acho que é de 2018, 2017, alguma coisa do tipo, agora eu não me recordo, que no Brasil tinha cerca de 11 milhões e meio de pessoas que têm problema de ansiedade e depressão. Eu acredito que esse valor já foi por terra, porque com a pandemia agora, isso aí deve ter triplicado. Eu acho que valor. a gente estava, antes da pandemia, a gente estava acostumado tanto com a nossa vida, a nossa rotina. Quando veio a pandemia, muita coisa que a gente, com a nossa rotina, a gente tinha deixado de lado, voltou. Tipo, pensamentos, traumas, que você passa muito tempo em casa com a pandemia, porque teve isolamento e tudo. Sim. E esses traumas voltaram para algumas pessoas. A pessoa começou a pensar mais sobre isso. E eu acho que muita coisa levou a esse tanto de pessoas. E nem todos sabem lidar com os traumas, né? Nem todos sabem lidar. E aí é onde entra a questão do psicólogo. E até amigos também. A amizade, ela pode, nessa questão, é uma faca de dois gumes. Tanto pode vir a piorar, né? Que tem amizades tóxicas, né? Que só querem. E tem umas que vêm ajudar bastante. É o psicólogo pessoal ali, do dia a dia, né? Da pessoa. Então, assim, a amizade, quando ela vem para beneficiar, para quem tem problemas a lidar com esse tipo de situação, é muito bom. E quando tem amizade tóxica, o melhor fazer é tchau. Melhor só do que mal acompanhado. Só que eu acho que atualmente a saúde mental não é tão debatida. Porque tem gente que ainda não aceita, acha que quem vai para o psicólogo é doido e não sei o quê. Você vai para o psicólogo, você é doido. Você vai para o psiquiatra, você é doido. Você não bate bem na cabeça. Só que não é. Porque uma vez um padre, ele me falou que até os padres precisam ir para o psicólogo. Padres, pastores, todos os líderes religiosos, eles fazem. Eles precisam passar por um tratamento. E às vezes não é nem tratamento, é só acompanhamento. Porque você não precisa ter algum problema psicológico para estar indo. Eu vou psicólogo, eu não tenho problema psicológico. E eu acredito, a minha chance de vir a ter é muito pouco, porque exatamente já tem acompanhamento, sabe? E infelizmente nem todo mundo tem condição de ter esse acompanhamento, tá? Mas quem tiver, fica a dica, por favor, vá. Você não precisa ter necessariamente algum problema, né? E muitas vezes a pessoa tem e nem sabe, não é isso? Porque tem aquela questão, fuga, tem tempo que foge, e quando vai ver já está no precipício, não é isso? Então eu acho que é importante sim deixar essa dica, vá para o psicólogo,
que o psicólogo não é diferente de um dentista, não é diferente de um médico geral, onde você vai fazer check-up, não é diferente. É igual, é só exatamente para ajudar. Às vezes você quer desabafar, muitas vezes não tem alguém. E outra coisa também assim, eu ia falar a respeito disso, é que não tenham medo de falar com pais, a não ser, e se você não tiver pais, né, para falar, porque muitas vezes os pais não são abertos, a ideia é busque sempre alguém, um professor, um amigo, mas o que não pode é ficar guardado, porque quanto mais se guarda, pior é igual uma bolha de ar, quanto mais ar dentro, mais chance de explodir. Quando explodir, não tem como segurar tudo, sabe? Então, se você consegue escapar um pouquinho de ar também, vai escapando, a bolha ela vai segurando, ou seja, você vai aguentando. Não pode também liberar tudo de uma vez, que você acaba ficando murcho, e aí também não consegue suportar, mas também não pode ficar guardando tudo, né? Eu acho que as pessoas hoje em dia, a sociedade, julga muito quem tem esse tipo de problema. Dizendo que é frescura, né? Pois é, às vezes Que é falta de fé. a pessoa, tipo assim, a pessoa se automutila. Aí uma pessoa pega e vai julgar você, fala, nossa, por que tá fazendo isso? Pra chamar atenção. Desumano isso aí. Não, tem gente que chega assim e fala, às vezes a gente nem precisa da tua opinião, a gente só precisa de um abraço, de uma pessoa que esteja do lado, mas a pessoa chega e já vai julgando, vai falando, nossa, que tu fez isso, nossa, que coisa feia, nossa. Só que ninguém sabe por que você fez isso, ninguém se importa e chega já falando, nossa, que feio, e você pode piorar a situação falando isso. Sim, é aquele ditado, né? Se não quer ajudar, não piora. Inclusive, eu estava estudando sobre mentira, né? Sobre mentira. A mentira, a pessoa que mente também muito, às vezes não é porque ela quer, entende? Isso é referente ao que tu falou, né? Que se corta e tal, não é porque a pessoa quer. Às vezes a mentira é só um pedido de ajuda, um pedido de socorro. E as pessoas, é um mentiroso. E aí já começa a falar, começa a xingar a pessoa, e aí a situação da pessoa só vai piorando, a pessoa vai continuar naquele mundo, porque ninguém consegue tirar dali. Então assim, se você, né, quando a pessoa vê que tem algo diferente, ao invés de criticar dessa forma negativa, tenta ajudar, tenta ver o lado da pessoa. Empatia é a palavra-chave. Vocês sabem o que é empatia? Se colocar no lugar do outro. Então se coloque no lugar do outro. Antes de criticar, antes de xingar, antes de ficar dizendo que aquela pessoa é isso ou aquilo, tente se colocar no lugar, independente do que seja, tente se colocar no lugar do outro. Porque muitas vezes aquela pessoa está passando por um problema que, sabe, e muitas vezes não é questão de fé. Não é porque me falta fé que eu estou com depressão. Não é questão que eu estou com pouca fé que eu estou com ansiedade muito grande. Não é questão de fé que eu tenho um problema psicológico, trauma psicológico. Não é isso. A fé, ela ajuda sim. Mas ela não impede você ter esse problema. Pois é, tem algumas pessoas mais velhas que ela chega assim, a pessoa tem depressão, aí fala, nossa, isso é falta de Jesus, isso é falta de ir para a igreja, isso é falta de não sei o quê. Só que não, sempre que não é. Isso é um problema mental mesmo, que você não tem culpa, não é falta de Deus ou alguma coisa assim. Tantos padres que Acho vai que na igreja. tem padre que tem depressão. O exemplo é de Padre Marcelo Rossi, que teve uma depressão gigante, que deixou ele num estado que ele foi psicólogo, ele foi psiquiatra, ele teve que tomar remédio. Ele é um padre, ele está ali na prática de sua fé diariamente, e ele teve que tomar remédio. Então, e muitas vezes o que falta, na verdade, é educação.
Às vezes o pai, a mãe, o tio, a tia, o vizinho, a vizinha não tem a educação necessária para saber lidar com aquela situação. E o que é que faz? Isso é falta de não sei o quê. Isso é falta. Você é aquele médico? Você estudou quantos anos isso aqui para saber? Não é? Porque só pode ser para estar falando com tanta força e, né, e certeza de que o problema é isso que você está falando, ao invés de, não, ó, por que não busca um psicólogo? Quer conversar um pouco? Eu acho que isso de falar, de julgar e falar assim, nossa, isso é falta de não sei o quê. As pessoas falam com tanta convicção, só que eu acho que isso só piora a situação da pessoa que está com algum problema. Isso só piora. Eu acho que as crianças até da escola deveriam ter mais debate sobre isso, sobre de como lidar com isso, sobre a saúde mental, que eu acho que ainda não é tão debatido como deveria ser. E muitas vezes é reprodução, né? Tipo, se aconteceu comigo, eu vou fazer com o outro. Não é? Não consegue parar para pensar, não, pera, eu não quero que o outro sofra o mesmo que eu sofri, então eu vou fazer diferente, não é? Isso, infelizmente. Bom, eu acho que é isso. Vocês têm alguma coisa para falar mais a respeito? Porque eu acho que o tempo foi suficiente, a conversa foi muito boa, a gente passou para um caminho um pouco diferente do tema, mas também que agregou, tenho certeza que agregou bastante e que vai ajudar bastante as pessoas que assistiram, que vai fazer muitos refletirem, né? Se vocês quiserem falar aí para Eu acho que a leitura, a gente foi para tantos temas aqui que eu nem lembro mais. Eu acho que a leitura, ela abrange muitos temas, não tipo só ficção, só fantasia. Eu acho que ela abrange muita coisa além disso. Eu recomendo vocês lerem. Muito bem. Tem alguma coisa só para finalizar? Não? Gostou? Gostei. Camille? Alguma coisa para finalizar? Nada? Nem para dizer, ajudem as crianças a lerem? Bom, é isso. Eu espero que tenham gostado. Quem curtiu, a gente deixa seus comentários aí abaixo, a gente vai ler. As meninas vão lá para comentar e responder o que vocês falarem. Mais uma vez agradeço por terem seguido até o final desse vídeo aqui. E até a próxima. Cheiro no coração e fiquem na paz do seu Deus, do nosso Deus, seja lá qual Deus que vocês sejam. Tá bom? Beijo.